Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar ainda mais a vida da Dani. Senhor, nós oramos pela Dani nessa noite, Senhor. Deus, que o Senhor possa usar ela com poder, com graça, Senhor. Deus, o Senhor sabe o coração dela, Senhor. Uma menina fiel ao Senhor, uma menina verdadeira, temente ao Senhor, serva do Senhor. Deus, usa ela nessa noite com autoridade, com a unção do Senhor para falar com a tua igreja. Nós abençoamos ainda mais a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz. Irmãos, eu queria pedir desculpa que eu estou de Havaianas, mas é porque eu esqueci. Eu vim quando eu cheguei e falei, não, que vergonha. Aí eu vou esconder aqui. Hoje eu queria falar sobre um assunto que a gente abriu o culto domingo, eu falei um pouco sobre a verdade, que é o que tem mexido com o meu coração demais nessas últimas semanas. E aí hoje eu queria falar sobre o contrário da verdade, que é a mentira. Para a gente estudar um pouco a respeito e ver o quanto que é danoso e, mesmo assim, o quanto é tão praticado, tanto no nosso meio cristão quanto secular. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. A princípio, eu vou fazer um texto aqui, mas eu queria fazer vocês pensarem a respeito. Vocês já perceberam que no mundo que hoje a gente vive, dificilmente grandes empresas ou grandes lideranças políticas ou grandes personalidades estariam no lugar que elas estão se elas não mentissem? Por exemplo, eu não sei se vocês já trabalharam em alguma empresa grande em que é normal se mentir, né? Na política, a gente está habituado a ver, dia após dia, mentiras sendo jogadas no ventilador para nós, e a gente tendo que aceitar algumas coisas. No entretenimento, quantas vezes são ditas mentiras e a gente costuma absorver mentiras sobre quem somos ou sobre quem Deus é. E se a gente para pensar, o mundo lá fora está sendo construído à base de várias mentiras ditas sobre quem nós somos, quem nós vamos ser, quem a gente pretende ser. Queria que vocês pensassem um pouco assim, agora, se nesse último mês, vocês tiveram que contar alguma mentira. E eu estou falando tiveram aqui, porque às vezes a gente usa essa desculpa. Eu tive que falar uma mentira, porque senão ia acontecer alguma coisa, ia ficar alguma situação desconfortável, ou o que eu queria que acontecesse não iria acontecer se eu falasse a verdade, ou se eu só quis mentir mesmo. Nesse último mês, né? Porque se a gente for pensar na vida toda, eu acho que todo mundo vai falar que sim, né? Talvez você teve que mentir nesse último mês porque seu chefe pediu, ou para se livrar de alguma situação constrangedora. Alguém teve que mentir nesse último mês? Vocês são cabulosos, quem teve. Ou quem mentiu também, né? Teve, que é muito fácil para nós. E aí eu queria ler um pouquinho na palavra. Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro livro da Bíblia até o último, a gente vê coisas sobre mentira. Eu queria ler sobre a primeira pessoa que mentiu, na verdade. Vamos ler primeiro o contexto do que Deus disse sobre algo e depois como foi a primeira mentira da Bíblia. Está lá em Gênesis, vamos ler primeiro o que Deus disse? Está lá em Gênesis 2, versículo 15 e 16. Gênesis 2, versículo 15 e 16, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor o ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, certamente morrerá. Então, o que Deus falou? Não coma, no dia que você comer, certamente morrerá. Foi isso que Deus disse, certo? Vamos ler lá no capítulo 3, no versículo de 1 a 5, para a gente ver o que a serpente falou para Eva. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? Ele disse que poderia comer de todos, exceto de uma. Vamos seguir. Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Certo. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão.
versículo 5. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Claramente, alguém contou uma mentira. Foi Deus? Não foi, certo? Foi a serpente. Eu queria ler sobre isso, e no início, quando eu estava preparando a pregação, eu mandei para meu esposo e falei assim, amor, você está focando em Eva, mas quem mentiu não foi Eva, não. Quem mentiu foi a serpente. E faz muito sentido a gente pensar que a serpente mentiu, e por isso que o diabo é pai da mentira mesmo. Que desde o início estava lá implantado a partir de mentira. A partir dessa mentira, Eva se deixou ser enganada. Ela não foi só enganada, ela se deixou ser enganada. Adão caiu. Nós, consequentemente, caímos. Nós, consequentemente, temos pecado nas nossas veias, né? Aí, quando a gente passeia durante toda a Bíblia, a gente vê exemplos de várias mentiras sendo contadas. Em alguns casos, as mentiras fazem algum sentido de acordo com uma necessidade da época. Mas em todas as outras, a gente vê casos de mentiras sendo contadas e consequências sendo acontecidas, realizadas, e ainda assim, hoje a gente mente. Às vezes, já perceberam que é muito bom quando a gente aprende com o erro do outro? Eu, por exemplo, sou muito desastrada, né? Então, o que acontece? Se eu deixo um copinho aqui na beiradinha, certamente eu vou deixar ele cair. Então, se meu Malfo vier aqui, eu acho que ele não vai colocar o copo aqui. Porque ele vai falar assim, a Dani já deixou cair. Então, ele vai ser precavido. Por que com a mentira a gente não é assim, né? Na Bíblia inteira tem casos de mentira sobre mentira em que o resultado foi cruel. Ainda assim, a gente escolhe colocar o copinho na beiradinha para ver se vai cair. É certamente que a gente vai cair. Eu pensei que, assim, quantas vezes a gente cai nesse pecado por ele ser considerado um pecadinho, sabe? Ou uma coisa pequena, uma coisa boba. Se eu falar agora, por exemplo, que eu estou com muita dor de cabeça e eu não estou, alguém consegue me provar que eu não estou? Não. Ninguém vai saber. Quem vai saber? Eu e Deus. Mas para todos vocês, se eu falar agora que eu estou com dor de cabeça, isso nunca vai ser descoberto. Vocês concordam? E eu acho que nessas horas, desses pequenos pecadinhos, é que transformam o nosso coração cada vez num coração mais duro diante do Senhor. Porque cada vez que a gente consegue fazer uma coisa e dá muito certo, a gente acha que a gente sabe. Cada vez que a gente mente e não é descoberto, a gente acha que a gente é muito bom. E cada vez que a gente faz isso, a gente vai só ladeira abaixo naquela vida de pecado que não é um acidente e que não é um problema, e sim é rotineiro. Faz parte da nossa vida. Às vezes a gente pensa, é uma coisa muito boba, é um problema pequeno demais, é bobo demais, ninguém vai saber, não é perceptível aos olhos dos outros, mas ainda assim a Bíblia é muito clara sobre quem nos vê e quem é mais importante. Queria ler com vocês o texto que está lá em João, capítulo 8, versículo 44, sobre quem é o dono dessa mentira toda. Esse é um texto de Jesus falando e ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Eu anotei aqui um exemplo. Alguém já assistiu Ratinho há muitos anos atrás? Sim? Meu pai já assistiu várias vezes. E às vezes a gente ia passando assim era engraçado demais, era muito bom. A gente ia passando pelo corredor, ia na salinha, o pai estava assistindo. E aqueles casos de DNA eram muito engraçados, cara. Porque, tipo assim, o pessoal ia todo arrumado como se fosse para uma festa para descobrir se era pai ou não. E aí, em algum momento, eu descobria se o filho era do pai ou não era do pai. Mas em nenhum programa do Ratinho eu descobri que um filho era de 2 pais. Vocês concordam? Não tem como. Eu creio que a palavra ela consegue escrever de uma forma que a gente consiga entender, tanto do mais leigo ao mais sábio. Não tem como a gente ter 2 pais. Se nós falamos mentira e a gente vive uma vida de mentira, dificilmente é o nosso pai que está nos céus, que é o nosso pai. O pai da mentira é o diabo. Se nós vivemos uma vida de mentira, de quem somos filhos? Lá no Ratinho é muito engraçado quando o pai não é o pai, ou quando o pai é o pai. E a festa, né, ou piada, ou aquela baixaria toda. Mas aqui, quando a gente para pensar,
Por mais pequeno que pareça a mentira, a Bíblia ela é extremamente clara sobre quem é o pai da mentira. Se nós praticamos e vivemos uma vida de pecado, quem é o nosso pai? Né? Hoje, eu estava conversando isso com meu esposo e ele me deu um exemplo que a gente assistiu um filme. O filme é muito bom. Chama A Mentira. É de uma atriz. E aí, essa atriz ela faz o personagem principal. Em algum momento, ela precisa mentir para ajudar um amigo dela que estava sofrendo muito. Ele estava sofrendo, acho que, bullying. E aí ela mente a respeito de uma coisa da vida dela. Só que isso faz com que ela era uma menina super invisível na escola e faz ela virar uma menina super popular. E a partir daí, o filme todo vai sendo uma bola de neve que vai aumentando. Porque ela tem que contar uma mentira em cima da outra. E a gente sabe que no final sempre dá um problema. Porque é sempre algo ruim. A partir de algo, quando a gente começa com algo ruim, dificilmente termina em algo bom. E como que a nossa vida caminha da mesma forma quando a gente vive uma vida em pecado. E uma vida em que não se importa com pequenas ações que nos tornam cada vez mais duros diante do Senhor. É uma bola de neve, é um pecadinho, é a minha dor de cabeça de hoje. Amanhã é porque eu estava gripada e não consegui trabalhar. Depois de amanhã eu torci o pé e caí. E aí, cara, a mentira ela só vai aumentando. E pode ser que ninguém descubra no meio de nós, mas o Senhor que está nos céus, novamente, nos vê. Queria dar alguns exemplos de mentiras que a gente está habituado a ouvir e a dizer, e que, às vezes, para nós, não parece que é mentira, né? A gente acha que é uma desculpa ou algo do tipo. Vocês já falaram algumas frases como essa? Ó. Já estou chegando e não saio de casa? Acho que no último mês dá. Não vou conseguir ir nesse compromisso. Na verdade, a gente não quer ir. Vocês já ouviram como está o serviço do dia, do seu emprego? Aí você fala assim, nossa, estou quase acabando. Aí, na verdade, você nem começou. Você trabalhou, alguém já fez home office? Você já trabalhou em home office? É horrível e é muito bom ao mesmo tempo, né? Aí, eu estou acompanhando isso no meu serviço, a gente descobre umas mentiras assim. Você trabalhou até que horas ontem? Aí a pessoa fala assim, até 10 da noite. Aí, eu peço para mandar os arquivos, a última edição é 5 da tarde. Aí a gente diz, nossa, trabalhou, está valendo, né, o arquivo, porque não fez nada. Alguém já percebeu isso acontecendo? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, pastor, eu não fui no culto, estava muito cansado. Aí, quando vai ver, ficou até 3h30 da manhã vendo série. Então, você estava cansado de culto a Deus, né? Não estava cansado. E eu não estou falando isso como uma acusação, tá? Estou falando que vários de nós já fizemos algumas dessas coisas, se não todas. Queria abrir em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a sua criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. E muitas vezes, eu percebo que a maioria dos erros que a gente escolhe cometer, das mentiras que a gente escolhe falar, é para não desagradar alguém, sabe? Por exemplo, eu já estou atrasada. E se eu falar que eu estou chegando, a pessoa que está me esperando não vai ficar chateada. Agora, se eu falar, não sair de casa ainda, talvez a pessoa cancele. Né? Pequenas atitudes fazem a gente pensar que talvez a gente está preocupado em prestar conta para a pessoa errada. Né? Somos amigos, somos irmãos, temos uma convivência, mas ainda assim, pequenas mentiras são pecado. Ainda assim, eu querer desagradar você e não me importar em desagradar a Deus, isso é um problema muito grande. Diz onde está o nosso coração, diz onde está o nosso foco e de que serve, né? A gente se safar de pequenas situações, se Deus está lá dos céus, está observando o nosso coração todo o tempo. Todo o tempo Ele nos conhece. Queria abrir com vocês Marcos 8:36.
Pois, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta a gente viver uma vida tentando convencer o mundo de que está tudo bem ou de que a gente não tem falhas e no final do dia o Senhor não nos conhecer? No final do dia, a gente esperar por um retorno que a gente teve na terra. Esperar por um abraço e uma confiança de que a gente criou baseado em uma vida de mentiras. O Senhor é que pode nos dar a salvação. É o Senhor que nos dá direito e acesso à vida eterna. Então, é para Ele que a gente tem que procurar agradar. Eu queria usar agora um exemplo que eu acho que é um exemplo que, para mim, é um dos mais marcantes de mentira na Bíblia, que é o exemplo de Ananias e Safira. Se já quiserem ir abrindo, está lá em Atos 5. Tem um casal de conhecidos nossos, isso falaram para a gente há um tempo atrás, e a gente sempre lembra, porque é um negócio que incomoda, às vezes, a gente. Por um momento, a gente achou que estava certo, tá? Maurício vai lembrar. Uma pessoa falou para nós assim, que, por exemplo, somos casados, né? Se Maurício fala uma coisa absurda aqui, e alguém começa a atacar ele, o meu papel é defender ele mesmo se ele estiver errado. Não foi falar isso com a gente? O meu papel é defender o meu marido, mesmo se ele estiver errado. E eu vou corrigir meu marido, corrigir em questão de falar, amor, estava errado. Isso não está correto. Só lá em casa. Em um momento a gente achou que era zelo, sabe? Tipo assim, amor, né? Nossa, eu amo meu marido, eu não posso fazer ele ser envergonhado. E é lógico que eu não estou falando sobre ser uma pessoa rixosa, né? Mal educada ou sem noção mesmo. Mas eu estou falando da questão de... Se alguém que está do meu lado está errando e eu não tenho coragem de falar que ela está errada, primeiro, eu não a amo e eu não amo a Deus. Aí eu queria ler esse exemplo, que é de Ananias e Safira. Aí, se vocês puderem abrir, está em Atos 5, aí eu vou ler do 1 até no 10. Acho que eu vou ler daqui que é melhor. Atos capítulo 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Só uma pausa. Aqui não diz que a igreja pediu ele para vender esse terreno. Ele vendeu. Era de praxe nessa época, durante o início da igreja, que todos depositavam tudo que tinham aos pés dos apóstolos em prol do início da igreja do Senhor. Mas era obrigatório ele vender esse terreno? Não era. Mas era de praxe, como algum servo do Senhor, ser honesto diante do Senhor. Aí vamos no versículo 3 em diante. Então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Aí, versículo 7. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Por muitas vezes, eu achava que essa pessoa tinha me falado que o que fazer, nesse caso, era correto, né? Eu apoiar o meu esposo, mesmo diante de uma situação ruim, porque eu o amo. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou chamar a atenção. Se Ananias e Safira seguissem esse conselho, é exatamente o que aconteceu com eles que aconteceria.
Em casa, Safira iria chamar a atenção de Ananias. Mas é uma pena que o juízo veio antes. A gente vive, hoje, uma vida em que ou os casamentos são super banalizados ou eles são levados a um nível em que o seu marido é o seu Deus. E aí, você não consegue identificar a falha nele. Então, se você não consegue identificar a falha, o que você faz? Primeiro, você se cobra demais. E segundo, você peca. Porque você deixa de agradar a Deus para agradar uma pessoa. E por mais que eu entenda de verdade, eu creia nisso, de que a pessoa que eu mais vou ver ser parecida com Jesus tem que ser meu marido, ele não é Deus. Então, ele vai falhar. E se ele vai falhar, o meu coração não pode estar firme só nele. Primeiramente, ele tem que estar firme na palavra. Porque nós, como mulheres sábias do Senhor, a gente precisa conhecer a palavra. Porque no dia que acontecer um problema, a gente tem que ser a auxiliadora que vai conseguir corrigir um problema. Que vai conseguir estar lá, não como suporte para qualquer coisa. A gente não pode ser Safira, né? Que vai olhar para o pecado do marido e falar, não, foi isso mesmo, está tudo certo, ele é top. Né? Eu notei algumas lições que eu acho que são importantes para a nossa vida, nesse caso de Ananias e Safira. Primeiro, a importância da honestidade de nós como cristãos. Honestidade é algo que é cobrado não é só dentro da igreja, ela é cobrada lá fora. A diferença é que aqui dentro da igreja, a gente entende por que a gente tem que ser honesto. Que a gente tem que se parecer com uma pessoa só, que é Jesus. Lá fora, a honestidade ela é muito bem vista, até certo ponto. Mas aqui a gente entende que ela não é algo a mais, ela é o mínimo. A honestidade ela tem que fazer parte de um caráter de um cristão. Seja um cristão que converteu hoje ou um cristão que tem 10, 20 anos de caminhada. Segundo ponto que eu anotei, e que nem Ananias nem Safira tiveram ou demonstraram durante esse texto, foi arrependimento e confissão de pecados. Quando a gente fala sobre pecados que são corriqueiros, ou seja, todo mundo pratica ou já praticou muito, fica parecendo que quem está falando não cai nessa área, sabe? E a verdade é que todos nós falhamos nessas áreas. Mas eu sei que todos nós temos a mesma possibilidade, tanto de confissão de pecados quanto de arrependimento genuíno. E o Senhor, ele nos dá assim, chances e chances de chances de viver uma vida correta e de buscar realmente agradar o Senhor. E eu sei que não existe outra saída para a gente, se cair, mudar de vida, que não seja através de arrependimento. Ananias e Safira não tiveram esse tempo, porque eles receberam o juízo bem na hora em que pecaram. Mas nós já caímos várias vezes em erros, assim como de Ananias e Safira. Em mentiras, enganação, manipulação. E ainda assim, Deus ainda nos deu chance. Como que a gente sabe que Ele nos deu chance? A gente ainda está aqui. Né? O Senhor nos dá a chance de arrependimento dia após dia. Todos os dias que a gente acorda, que a gente pensa em pecar, o dia que a gente não pensa em pecar. São chances após chances de termos uma vida correta com Jesus. E, por fim, generosidade com integridade. Era um dinheiro que era doado para a construção da igreja do Senhor. Ou seja, é algo muito bom. É bom a gente ter condição de poder ajudar. Mas é bom que a gente consiga ajudar segundo a nossa realidade de vida. Se eu posso ajudar em 100 e eu ajudo em 10, eu estou errando. Porque isso mostra que, da minha parte, eu não estou sendo íntegra com o Senhor. Eu tenho condições, o Senhor tem me abençoado dia após dia, de ajudar, de auxiliar, tanto com bem material, quanto com a presença. Hoje, a igreja do Senhor, ela já está construída, já tem as paredes aqui. Por mais que a gente vai mudar no futuro para a igreja ali do lado, as paredes estão prontas. Já tem piso, já tem som, mas precisa de gente. Todos nós. Eu creio que, se cada um faz um pouquinho, o serviço, além de ficar mais leve, gera dentro de nós uma comunhão que ela é inigualável. Ela é incomparável diante de qualquer outra comunhão. A gente pode fazer uma festa que dure 3 dias, mas se a gente junta para fazer um culto na praça, é diferente. Porque a gente trabalhando no meio do povo de Deus para um fim em Deus. Eu não estou falando que a comunhão de uma festa é ruim, mas a verdade é que quando a gente tem generosidade e a gente é intencional no que a gente faz, a gente facilmente agrada ao Senhor. Porque a gente vê, eu não sei vocês, mas essa semana anterior que a gente fez o culto na praça, eu via cada um ajudando de acordo com a sua possibilidade. A gente ficou apaixonado de ver o Theo. Gente, o Theo é desse tamanho. Aí ele pegava um negócio de ferro grandão e tentava carregar assim. O que ele não conseguia, ele falava assim, ô Júnior, você pode ajudar? Pega aquilo ali e faz aquilo ali.
Aí a gente ficava assim, gente, como que uma criança já tem essa mentalidade? Mas é porque desde pequena ela vive em um meio de comunhão e de serviço. Ou seja, a nossa generosidade não precisa ser só financeira. Às vezes a gente não tem condição de dar R$100, R$200, R$1.000. Mas a gente tem condição de estar aqui para ajudar a cuidar de uma salinha com as crianças, ajudar a cortar um papel para entregar para o irmãozinho que vai estar ali na rua. Não tem preço isso. Não tem dinheiro que pague isso. E isso é uma vida de servidão ao Senhor. Se o nosso medo, e agora para finalizar, se o nosso medo, diante das nossas pequenas atitudes de pecado e de mentira, forem ferir alguém, ou seja, deixar alguém triste, ou também for de perder o controle diante de alguma situação, queria ler alguns textos para a gente se lembrar de quem está no controle e de quem a gente tem que agradar. Então, por fim, eu gostaria de ler Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, a gente tem que ter essa liberdade de um com os outros falar a verdade. Às vezes, essa semana eu e Arthur, a gente brigou. A gente brigou não, a gente discutiu, né, Tutu? Mas é porque eu estava estressada com ele, porque eu falei, velho, você não conta comigo. E eu sou sua amiga. E aí, esse versículo acho que faz a gente pensar muito nisso. Um ferro afia o outro. Um precisa do outro, um vai precisar parar as arestas do outro. A gente está em constante caminhada e ninguém é perfeito. Eu vou precisar ser chamada a atenção. E eu só vou precisar ser chamada a atenção se eu tiver um coração aberto para receber crítica, para receber uma resposta de algo que é real. E se eu não estiver aberta a isso, o ferro não vai ser afiado. A amizade não vai ser construída. Vai ser sempre um colega. Vai ser sempre um conhecido da igreja. Nunca vai ser um irmão em Cristo. E por que isso? Se a gente tem medo de ferir, a gente omite as coisas que estão acontecendo de verdade. A gente omite o que a gente sente. E a gente tenta manter uma capa de colegas da igreja. Quando a gente tem medo de perder um controle da situação, aí se puder abrir, amor. Ali. Salmo 103, 19. E que a gente sente que, se a gente não contornar a situação para ficar tudo bem, vai acontecer um problema. É bom a gente se lembrar que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, domina sobre tudo que existe. O Senhor tem controle sobre tudo. A gente não precisa mexer os nossos pauzinhos, manipular nenhuma situação. A gente precisa entender que quem domina sobre tudo é o Senhor. A gente não tem dúvida disso. Se a gente não tem dúvida, a gente não precisa resolver nenhuma situação com as nossas próprias mãos. E aí, eu sei que às vezes parece muito difícil a gente entender uma caminhada cristã que não vai ter falhas. E é impossível. Mas hoje eu queria que a gente conseguisse terminar aqui e orar. Orar de verdade, para que o Senhor nos dê sabedoria, não para que a gente tente consertar os problemas com as nossas ações, e sim confiando no Deus, que é dono de tudo, que governa tudo. Que a gente lembre-se que o Senhor nos ensina na palavra que um pode afiar o outro, que um pode ajudar o outro, porque a gente teme ao mesmo Deus. Que a gente tenha entendimento de saber mesmo, de que tudo vem dele, tudo é para ele. E se é assim, ele vai dar o caminho correto. A gente não precisa mentir, a gente não precisa enganar para fazer nada disso. O Senhor está no controle de tudo. Queria agradecer. A gente pode orar? Oi, Jesus, obrigada, Deus. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos dar chances, Deus. Chances que a gente realmente não merecia. Obrigada, Jesus, porque mesmo a gente sendo falho, a gente olhando para dentro de nós e não achando esperança, o Senhor olhou e teve. O Senhor olhou para nós e viu um sacrifício perfeito de Cristo. E hoje a gente tem possibilidade, Deus, dia após dia, de sermos cada vez mais moldados pelo Teu Espírito. Cuida do nosso coração, Deus. Pai, para que a gente almeje primeiramente agradar o Pai que estás no céu. Deus, que a gente não busque agradar aos homens, que a gente não busque resultados em homens, Deus. Pai, o melhor de todos os milagres, a maior de todas as atitudes, tudo veio do Senhor. Deus, que a partir daí a gente olhe, Pai, com compaixão. Deus, que a gente entenda que somos falhos e que a gente vai falhar, a gente vai errar. Mas que a verdade, ela está completamente no Senhor, Deus.
Guarda o nosso coração e a nossa mente, Pai, para que a gente não precise passar por essa vida de mentiras. Pai, nós somos cristãos redimidos no Senhor. Transforma o nosso coração dia após dia, Deus. Obrigada, Pai, por cuidar de nós, por nos dar a chance de estarmos aqui mais um dia na Tua presença. O Senhor é bom, Deus. Obrigada, Pai. Amém. Amém, igreja. Sabe quando você era pequeno e você queria comer só doce, você queria só tomar refrigerante, comer besteira, aí de vez em quando sua mãe vinha com uns pratos com beterraba no meio, vinha com uns angu, umas comidas que quando você era criança, eu sei que agora você é esgabilado, você come de tudo, mas quando você era criança você não queria muito comer verdura, você não queria comer tomate, você não queria, e sua mãe falava assim: menino, você tem que comer para você crescer. A palavra de Deus é do mesmo jeito. Ô, gente, tem coisa, tem promessa que chega, conforta o nosso coração, mas tem coisa que desce meio assim, com um sabor meio um pouco amargo, mas no final é doce, e é para o nosso crescimento. A palavra de Deus, ela traz essa esperança quando fala do nosso Senhor, do nosso Salvador, que um dia virá e toda essa luta cessará. Isso é muito bom saber, isso é muito bom. Mas tem um outro lado da Bíblia que a gente não pode recortar e deixar para lá, que é a parte que muitas das vezes vai de confronto ao nosso coração, muitas das vezes caído, que está andando errado, vacilante, mas que o Senhor quer que a gente cresça. E sabe qual é o bom do Senhor? Que o Senhor não nos vem colocando o dedo na nossa cara e nos acusando. Sabe? Quem faz isso é Satanás. E nós repreendemos toda a ação dele sobre as nossas vidas, querendo trazer condenação, querendo trazer qualquer tipo de condenação sobre a nossa vida. Mas o Senhor vem com amor e com carinho. O Senhor vem com amor, o Senhor vem com sua doçura, com o doce toque do Espírito Santo, que às vezes nos produz uma tristeza momentânea, mas como a palavra de domingo, mas uma tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. Então, se muitas das vezes nós nos entristecemos ali hoje, por algo que tocou o nosso coração, foi de encontro à nossa realidade. O último emprego que eu trabalhei me machucava muito nessa área, porque era um emprego que muitas das vezes, para conseguir resultados, tinha que mentir. Quando o Dani falou assim, citou um exemplo aqui do patrão que pede para mentir, falei, olha, falou lá do meu último trabalho, que era assim, era simplesmente de manhã um relatório, diga isso, diga aquilo, não diga isso, olha, não diga isso, diga aquilo. E muitas das vezes a gente cedia aquela pressão, que uma coisa é uma vez na vida, outra na morte, alguém falar com você, olha, faz isso, o seu patrão. Outras vezes é algo maçante. Então várias vezes eu caía. Olha, sua entrega não vai hoje não, sua entrega vai amanhã. Não ia amanhã. Eu sabia que a entrega dele só sairia na próxima semana. Mas para resolver uma situação, entre aspas, resolver uma situação agora, eu mentia. Falava, e eu chegava, e isso me machucava muito, e o Senhor me livrou dessa situação. E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar um escape. É isso que o Senhor diz em 1 Coríntios 10, não veio sobre nós tentação, provação que não fosse humana, mas Ele mesmo providenciará um escape. O Senhor vai dar discernimento para a gente, sabe? Vai dar discernimento, vai dar sabedoria para a gente não precisar às vezes, porque como a Dani falou sabiamente, gente, muitas das vezes a intenção das pequenas mentiras é sanar problemas, é resolver problemas, poupar pessoas, mas a gente às vezes na falta de sabedoria a gente causa mais, e o Senhor vai dar essa sabedoria para a gente resolver com a verdade e os problemas realmente serem resolvidos. O Senhor vai trazer isso no nosso coração, em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje com essa palavra no seu coração, que você viva, que a sua boca, a Bíblia diz que não pode sair da mesma fonte água amarga e água doce. Precisamos ser boca de Deus, precisamos da nossa boca sair só palavras de vida, palavra que produz fé no coração das pessoas.